Olá, seja bem-vindo, obrigado pela tua participação junto ao tutorial. Nele eu vou apresentar uma forma de efeito para se aplicar imagens de fundo transparentes sobre outra imagem utilizando uma mesma superfície. Eu já tive a oportunidade aqui de falar em um tutorial como é que a gente poderia aplicar texturas diferentes, a exemplo aqui do cubo, onde nós colocaríamos em cada face do cubo imagens distintas para dar ao cubo uma aparência distinta. Mas veremos hoje como é que a gente pode utilizar uma superfície apenas e nessa superfície fazer esse efeito de sobreposição. Para iniciar, vamos selecionar o objeto cúbico com o botão direito e vamos usar a tecla X, Delete, e aqui onde está o cursor, aproveitando o cursor do mouse na área, vamos digitar o atalho Shift mais A e vamos adicionar uma Mesh Plane. Mesh adicionado, tecla S, e vamos usar o RY90 para dar uma rotação no eixo Y em 90 graus. Primeiro passo, precisamos aplicar o material que nós adicionamos aqui, o material de cores. Isso a gente pode conseguir vindo aqui na barra de propriedade da direita, no ícone esférico de material, selecionar com o botão esquerdo, tecla New, e o material inicial, ele já dá o nome material.001. Vejam que a cor de fios aqui é uma cor branca, a intensidade é 0,800, eu vou aumentar essa intensidade aqui, e no Specular, eu vou encostar o cursor na opção intensidade, pressionar o botão esquerdo e deixá-lo no valor 0. Com isso eu tiro o que? A refletividade da luz sobre a superfície do objeto. E com o material aplicado, vamos fazer o nosso primeiro passo para criar o mapeamento desejado. Eu vou precisar utilizar aqui uma janela do tipo UV Image Edit. Eu tenho duas opções, eu posso vir aqui em cima, usar o UV Edit, mas também eu posso, de uma forma um pouquinho mais manual, vir aqui no canto superior direito da janela 3D View, encostando o cursor, vocês vão ver que ele se transforma numa cruz. Eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado eu vou arrastar para a esquerda e eu crio a segunda janela. Aqui eu posso vir embaixo, selecionar e usar a janela do tipo UV Image Editor. Essa janela UV Image Editor, que é o editor de imagem UV, que nós vamos esticar o desembrulhamento dessa malha. É como se a gente pegasse essa malha e esticássemos nessa área aqui para aplicar a textura. Para isso é necessário que eu venha na primeira janela da 3D View e mude o formato para o modo Edit Mode, que é o formato de edição. E com o cursor na área eu vou digitar a tecla U e vou clicar na opção Unwrap. Veja que eu consigo esticar a malha justamente nessa área aqui onde eu colocarei a imagem. A primeira imagem que eu vou utilizar é uma imagem no formato JPEG, uma imagem normal. Então eu vou vir aqui em Open e vou buscar lá no diretório onde eu tenho as minhas imagens, a imagem que eu quero utilizar para ser pano de fundo. Tem algumas imagens aqui, eu vou usar essa imagem aqui do tipo grama. Vou selecioná-la e vou dar o Open Image. Se eu usar o scroll na segunda janela, vocês vão ver que eu tenho a malha desembrulhada e a imagem esticada sobre ela. Para eu poder ver essa imagem aqui nessa janela, é necessário que eu saia da Viewport Solid e vá para a Viewport Texture. Notem que aparece aqui, ó, a textura da imagem. Porém, pessoal, se eu quiser fazer a renderização, clicando em F12 ou aqui em cima em Render Image, notem que a renderização não acontece. Por quê? Porque apesar de eu já ter baixado a imagem e já ter esticado essa imagem, eu preciso criar um processo de textura no material que eu apliquei ao objeto plano. Como é que eu faço isso? Então vamos voltar com o ESC aqui. Vamos inicialmente fechar essa janela que não vamos precisar mais, encostando o cursor aqui no chanfro superior direito da primeira janela, pressionando o botão esquerdo e apontando para a janela que nós queremos fechar. Fechada a janela, vamos voltar para Object Mode. Para nós criarmos a visualização da textura no plano, no modo de renderização, o modo material, nós temos que vir aqui, já que nós criamos o material para o plano, nós vamos procurar um ícone chamado Texture, que é o ícone em forma de um xadrez na barra de propriedades. Veja que eu tenho três opções aqui. Eu tenho a opção de aplicar textura no ambiente, que é o mundo, no material, que é isso aqui que nós aplicamos, e nas texturas.
O que eu vou usar aqui é a opção de material, que é a esfera do meio. E vão surgir os slots aqui, onde eu posso aplicar texturas para o efeito que eu preciso. Então eu vou selecionar o primeiro slot e vou clicar em New. Aqui em Type, se o seu não tiver, é necessário que vocês selecionem a opção Image or Move. Quando vocês selecionarem a opção Image or Move, vai surgir nas suas configurações essa guia chamada Image, que é a guia que vai permitir a gente carregar uma imagem para aplicar como textura. Nesse caso, eu poderia vir aqui, clicar em Open para buscar essa mesma textura que eu já baixei anteriormente. Mas como eu já baixei ela, não precisa. Então eu venho aqui, ó, nesse ícone e vou ver que aquela textura está fazendo parte da relação aqui de texturas baixadas. Então eu vou selecioná-la e ela vai aparecer aqui no preview. O segundo passo é vocês virem aqui na guia Mapping e observarem se a opção Coordinates, que são as coordenadas, está com a opção UV selecionada. Então vocês precisam selecionar o V. E agora eu posso, ó, dar o render. Se eu der o render, vocês vão ver que no render agora a textura da grama irá aparecer. Dá o ESC para sair da renderização. Bem, eu já tenho aqui a primeira imagem, que é a imagem de plano de fundo. Eu preciso agora baixar uma imagem que tenha um fundo transparente, que é aquela imagem que eu vou aplicar para sobrepor essa imagem nesse mesmo plano. E uma dica, pessoal, as imagens que suportam o formato de transparência são imagens que têm a terminação .gimp, .tif, .gif e o .png. No caso, eu criei aqui algumas imagens dentro do próprio Blender, usando a macaquinha Suzane, e eu vou utilizar essa imagem para sobrepor essa que aqui está. Então, para eu poder utilizar a segunda textura, eu preciso novamente aqui no ícone textura, selecionar um segundo slot. E eu tenho que dar o New. Veja que o New, eu vou novamente selecionar em Type a opção Image Move. Vai surgir aqui a guia Image. Porém, como eu não tenho essa segunda imagem aí carregada ainda, é necessário que eu clique em Open, vá lá no diretório onde eu apliquei as imagens, onde eu baixei. Eu aconselho a vocês a utilizarem imagens com a resolução boa, essa resolução de 1000K para cima, porque senão não fica legal, tá? Veja que eu criei 3 imagens aqui dentro do próprio Blender com a Suzane, usando o formato PNG. Vocês vão ver a extensão aqui, ó. Eu vou utilizar essa terceira aqui para o exercício e vou dar o Open Image. Imagem aplicada. Vamos então vir aqui no Render. Quando eu der o Render Image, vocês vão observar, ó, que eu já estou com a imagem jogada e sobreposta sobre aquele plano anterior. Então eu preciso voltar a minha visão para o modo material. No modo material e no modo renderizado, vocês vão ver a sobreposição. Para eu poder rotacionar esse plano, eu vou usar o R, X e vou movimentar o mouse. Eu consigo fazer essa movimentação aqui. Legal, né? E se eu movimentar o nosso plano, vocês vão ver que uma imagem está sobreposta na outra. Uma imagem de fundo PNG, que é uma textura, em cima de uma imagem normal, criando esse efeito desse macaquinho aqui. Aqui agora, pessoal, se vocês voltarem na textura, vocês vão ver que eu tenho na opção Mapping, que é o mapeamento, o Offset, onde eu posso movimentar tanto o eixo X para deslocar a imagem, aqui vocês podem fazer de forma melhor, como o eixo Z também, ou o eixo Y, para fazer o deslocamento da posição onde uma imagem irá aparecer. Aqui, se vocês quiserem que uma diversidade de imagem apareçam nesse processo, na opção Size, vocês podem selecionar as 3, pressionando a primeira e arrasta, e usa um valor, digamos, 2.
Veja que eu consigo fazer uma diversidade de macaquinhos sobrepondo aquela imagem anterior. Então essa aqui é a condição que nós temos para poder fazer o efeito usando no Blender Render o processo de sobreposição de imagem. Veremos nos próximos tutoriais como a gente pode fazer esse mesmo efeito utilizando aí o Cycles Render e o Eevee na versão 2.80. Até o próximo tutorial e boa sorte aí no exercício.